Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação da nossa leitura diária, sábado, né? Nossa leitura diária de sábado é a sequência, né? Na verdade, de Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 25, que na verdade ele faz parte também da nossa leitura bíblica em classe e ele também é o nosso texto áureo, que diz assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, a verdadeira igreja existe pela comunhão de seus membros. Então, não há possibilidade alguma, por exemplo, do movimento dos desigrejados, por exemplo, ter comunhão, plena comunhão, né? Já que eles ignoram essas questões relacionadas à igreja, então eles não podem viver desta maneira. Então a igreja ela tem que ter comunhão entre os seus membros para participar até mesmo dos sacramentos do Senhor, que é o batismo, que é a ceia, que é a comunhão, que é a adoração, que é o serviço, enfim, fica bem claro isso para a igreja. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui a revista Ensinador Cristão, que diz assim: prezado professor, nesta aula estudaremos sobre o assunto extremamente necessário para a igreja, o movimento chamado dos desigrejados. É crescente o número de pessoas que consideram frequentar igreja ou templos religiosos uma prática que não se faz necessária. Os integrantes deste grupo argumentam que o formato de igreja não é conhecido nos dias atuais e não tem nada a ver com o modelo bíblico. Entretanto, pode-se observar que esse discurso, na verdade, se trata de um subterfúgio usado por essas pessoas que não admitem suas insatisfações e frustrações com o sistema eclesiástico, né? São pessoas que muitas vezes tiveram alguma frustração na igreja, e, aliás, quem nunca teve, né? Mas isso não faz, meus irmãos, às vezes os intercalços não pode fazer a gente perder a confiança e a credibilidade em algo que foi estabelecido pelo próprio Jesus, que foi a igreja, né? As implicações sobre esse modelo de igreja e suas complexidades apresentam na lição, né? A lição ressalta a igreja como um organismo vivo, que é constituído de ordem, disciplina, liderança e doutrina. É isso que constitui a verdadeira igreja, né? Vou repetir para vocês verem: ordem, disciplina, liderança e doutrina. Logo, como instituição atuante neste mundo, a igreja deve cumprir o que consta nos documentos de organização, como estatuto e regimento interno. Lembrando que a igreja ela é um organismo no que tange a ser corpo de Cristo e ela é uma organização, né, no que tange à sociedade. Sabemos que o cumprimento das obrigações regimentares não é bastante para a subsistência da igreja. Ela precisa ser espiritual, abundante e ser relevante na localidade onde está situada. A Declaração de Fé da Assembleia de Deus, publicada em 2017, destaca que a igreja ela é formada por todos aqueles que Deus chamou para fora do mundo, tendo sido esses resgatados da vã maneira de viver por intermédio do precioso sangue de Jesus Cristo. A vida cristã não é solitária, pois nenhum membro vive isolado do corpo. Assim nós, que somos muitos membros, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, é impossível, né, meus amados? É impossível, né, se ter essa noção sem viver em comunhão, se nós não vivermos de maneira integrada, né? Assim sendo, a igreja enfrenta um grande desafio no que diz respeito à qualidade das relações humanas que envolve os seus departamentos. É indispensável o comprometimento dos seus membros em relação aos princípios éticos e morais da palavra de Deus. Entretanto, a comunhão é um aspecto visceral que não pode ser desprezado. Um membro, além de não poder ter vida, não se ele for amputado, causa deficiência no funcionamento do corpo. Portanto, é um dever de toda a membresia trabalhar pela saúde espiritual da igreja. Somos um corpo e os membros em particular. Vivamos assim para a glória do nome de Cristo, para a saúde espiritual da igreja e para a relevância da nossa missão na terra. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E aqui nós encerramos aí mais uma lição, a lição de número 9, para a glória do nome de Jesus.
Deus abençoe.